Galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai realizar a página 74. E aí, nessa página, página 74, tá pedindo para vocês ouvirem o que a tia vai dizer aí nessa entrevista, entrevista. E então a gente vai completar aqui as alternativas. A primeira estação, ó, do ano, que a gente tá se referindo, ela tá aqui na letrinha A. A gente tem uma imagem sobre ela. E aí, do outro lado, a gente tem Charity, ó, que é o personagem, é a pessoa que está sendo aí, no caso, entrevistada, ó, ela está sendo entrevistada. E aí a gente tem a Sisum, que vocês vão colocar aqui qual é a estação do ano que essa pessoa está se referindo, tá bom? Então, vamos lá. Na entrevista, o narrador, ele está perguntando o seguinte: Please, Lins. Então, a gente já descobriu que o personagem aqui, ó, da letra A é Lins. Então, na primeira letra, vocês vão colocar aí, ó, no primeiro espaço, vocês vão colocar Lins. Lins. Tá bom? No primeiro espaço. E aí vai ficar o outro espaço pra gente completar, ó. No caso, adivinhar qual é a estação do ano que Lins está falando. E aí o narrador, ele perguntou o seguinte: Please, Lins, por favor, Lins, tell us. Nos fale aí, ó, nos conte. What's your favorite season of the year? Qual é a sua estação do ano favorita? E aí Lins respondeu: Oh, nessa estação, ó, there are a lot of flowers. Nela tem um monte de flores, ó, um monte de flores. E, na minha opinião, ela é a mais beautiful, ela é a mais bonita, tá bom? Então, de acordo com a imagem, qual é a estação que tem um monte de flores? Vocês vão colocar aqui, ó, Narciso, o nome dessa estação em inglês, tá bom? Na letrinha B, agora a gente tem, ó, essa estação do ano e temos o chart do personagem. O personagem dessa estação, vamos lá descobrir qual é. Segundo o narrador, ele falou o seguinte: Please, Léo, por favor, Léo, tell us, nos fale aí, ó, what's your favorite season? O personagem da letrinha B agora é Léo, ó, Léo. E aí Léo falou para ele, ó, nessa estação, ó, try to guess, tente adivinhar. The sun, o sol aí, ó, ele é very hot, tá bom? Nessa estação, o sol, ele é very hot, muito quente. Então, vamos lá adivinhar. Na letrinha B, qual é a estação em que o sol, ele é muito quente? Vocês vão escrever aqui, ó, qual é o nome dessa estação em inglês. E na letrinha C agora, o personagem da letra C é John. John. Letra C, ó, vocês vão colocar o outro tracinho. Na letra C a gente está falando sobre John. E aí John falou que a estação do ano dele, ó, a favorita, ele falou o seguinte: nessa estação, ó, a gente tem the leaves, elas caem nessa estação. As folhas, elas costumam cair muito, ó, como na imagem aqui. Então, vamos lá. Qual é a estação do ano em que as folhas, aliás, as plantas perdem as folhas? Vocês vão escrever aqui em inglês, ó, qual é o nome dessa estação. E na letrinha D, agora, o personagem da letra D é Kit. Kit. Ó, letra D. Vou colocar aqui embaixo. Kit é o personagem. E aí a estação de Kit, ela falou que is very cold. Nessa estação do ano é muito frio e costuma ter aí, ó, snow, que é neve, tá bom? Então vocês vão colocar aqui, ó, na outra linha, na Sisum, o nome dessa estação em inglês. Posteriormente, a gente vai para a questãozinha, ó, 11ª, e aí eu vou falar para vocês aqui o que tem no texto, que a gente está planejando aqui, ó, é uma professora e ela está planejando uma viagem aí, um piquenique, aliás, um piquenique. E nós vamos precisar colocar T para true e F para face aí, ó. Galerinha, olha, a professora tá aqui colocando no quadro o que eles vão precisar levar para o piquenique.
Primeira coisa, eles vão levar aqui, ó, wraps. Eles vão levar aqueles, tacos. Os tacozinhos que são recheados aí. E a gente vai já descobrir qual a quantidade de tacos que eles vão levar. Depois eles vão precisar levar também orange juice, suco de laranja. Vão levar também carrot cake, bolo de cenoura para o piquenique. E vão levar aqui, ó, napkins. Napkins são os guardanapos, eles vão precisar levar para o piquenique. E aí vocês têm na letra A, ó, nós temos a quantidade, ó. Nós temos aqui 40 box of orange juice, nós temos 40 caixas de suco de laranja. Na letra B aqui a gente tem, ó, 60 chicken wraps, são 60 tacos aí de frango, com frango. Na letrinha C agora a gente tem, ó, 100 napkins, tá bom? São 100 guardanapos. E na letra D a gente tem, ó, 55 pieces, ó, são 55 pedaços de bolo de cenoura, que eles vão levar para o piquenique. E aí a tia falou o seguinte, ó, let's plan the lunch. Vamos planejar aqui o almoço, ó, para os estudantes no piquenique. São aí, ó, for 30 students, são 30, ó, 30 students. São 30 estudantes, you need, nós vamos precisar. A tia colocou aqui a quantidade do que eles vão precisar. A quantidade correta. Letra A, eles vão precisar de 50 box of orange juice. Então, a quantidade aqui, ó, é 50 caixas, ó, caixas de suco de laranja. E lá na letrinha A, tá dizendo que são 40 caixas, ó. E será se 50 quer dizer 40 em inglês? Vocês vão lembrar aí, a gente já estudou os números. 50 tá falando de quantos? Se 50 for 40, vocês vão colocar aqui, ó, um Tzinho, tá certo, então é verdadeiro. Se 50 não for 40, você vai colocar um F, é falso essa frase. Na letrinha B, agora a gente tem, ó, que são 60, ó, são 60 tacos com frango. E aqui a tia colocou, eu coloquei aqui, ó, são 60. Então, quando a tia fala de 60 realmente é 60? Se for verdadeiro, você vai colocar um T. Se for falso, na letra B, você vai colocar um F. Já na letra C, aqui, ó, a gente tem 100 napkins. 100, ó, 100. Será se 100 é 100, ó, tá certo? São 100, aí, ó, 100 guardanapos que eles vão utilizar aí no piquenique. E na letrinha D, a gente tem 45, ó, pieces. São 45 pedaços aí de bolo de cenoura. E aqui tá escrito, ó, 55. Será se tá certo, ó? 45 quer dizer 55 em inglês. Se tiver certo, você vai colocar um Tzinho, ó, na letra D. Se tiver errado, você vai colocar um F, tá bom? Aqui, ó, na 12ª questão, nós vamos precisar completar aqui esse texto. E aí, no texto, crianças, vocês têm o seguinte, ó. Primeiro, ele tá querendo dizer que esse é my napkin, ó. Napkin, que é o meu guardanapo. Mas tá faltando aqui, ó, pra gente completar a frase, tá bom? Então, pra gente colocar que este é, no caso, a gente precisa colocar o é em inglês. Se eu tô falando de apenas um guardanapo, pra completar é a primeira parte, eu vou utilizar is ou are. Tô dando as duas alternativas aqui para vocês, pra gente colocar que é, este é. Então, ou você vai colocar is, ou você vai colocar o are, para dizer que este é o meu guardanapo. A tia tá falando aqui do primeiro espaço. Você vai completar com is ou are, tá bom? Lembrando que a gente tá falando de apenas um guardanapo. Depois, ó, seguindo aqui, a gente tem o seguinte, my napkin is, o meu guardanapo, ele é, vamos lá, o menino tá dizendo aqui, ó, tá com ele na mão, tá com o guardanapo na mão, e o guardanapo dele é vermelho, vermelho. Então, aqui você vai colocar o nome de vermelho em inglês, ó, no primeiro espaço, onde ele tá apontando aqui, vermelho em inglês, porque o guardanapo dele é vermelho.
E aí ele tá falando pro colega dele, ó, your napkin, o seu guardanapo, ele é marrom, marrom. Então você vai colocar o nome de marrom em inglês aqui, ó, para completar a historinha. Look, that, ó, aquele é o seu guardanapo, ó, tá apontando lá pro final, ó, lá para os guardanapos que estão na mesa, ó, tá apontando para lá para dizer que o dele é o marrom. O seu, e aí vocês vão colocar aqui embaixo, ó, o nome de guardanapo em inglês, tá bom? Depois a professora chegou aqui, ó, a tia falou, ó, please stop, boys, por favor, garotos, parem. Disse, esse é o meu, ó, então a gente vai colocar aí, completar na frase daqui, ó, com my, ela tá querendo dizer que é o meu, ó, então vocês vão colocar aí, ó, my, o meu napkin. Esse é o meu guardanapo. Look, Doris, ó, Doris, aqueles, ó, ela tá apontando lá pro final. Aqueles são os seus guardanapos, ó. Lembrando que agora a gente tá falando de mais de um guardanapo. Então, nessa frase aí que a Tia tá falando para dizer que aqueles são os seus guardanapos, você vai utilizar is ou are. Escolham aí o que melhor completa essa frase. O que você usa para completar essa frase? Você tá falando de guardanapo no plural, ó, guardanapos. Você utiliza aí is ou are para falar que eles estão, ó. Aqueles são os seus guardanapos. Eles estão lá, over there, eles estão lá. E aí eles falaram, yep, ó, eles tinham pegado o guardanapo da professora. Vocês vão completar aí bem direitinho. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem aí pra tia.